Graça e paz, eu sou Cassiano Correia e eu quero trazer nesse momento uma breve palavra da parte de Deus para a sua vida, e a minha oração é para que essa reflexão gere em sua mente, em seu coração, cura, libertação, salvação, que possa te trazer consolo, paz, conforto em Cristo, em nome de Jesus. Amém? As más notícias nos trazem boas novas. Que notícias você tem ouvido? Qual é a notícia do momento? Né? Sem contar com todas as outras notícias que nós já temos ouvido no presente século, né? E desde sempre as mídias tratam de noticiar coisas ruins com tanta ênfase, com tanto sensacionalismo, né? Com tanta força que tem aterrorizado a humanidade, o planeta todo. E principalmente no que diz respeito agora, na atualidade, a notícia do momento sobre esse vírus maldito que tem assolado todo o planeta, né? Nós vemos os noticiários, as grandes mídias, né? Tratando desse assunto de uma forma bem aterrorizante, dando uma ênfase tão grande, de tal forma que a notícia, o terror que é colocado no meio dessas notícias, atacam muito mais a grande população do que propriamente dito a enfermidade que está assolando. Manipulam números de forma que fica que ninguém sabe de onde realmente vem a verdade, ninguém sabe de onde realmente se originou o problema, né? Que certeza nós podemos ter diante do que nós ouvimos na televisão, diante do que nós ouvimos na mídia? O que eu posso dizer acerca desse assunto é que quanto mais você dá ouvidos aos noticiários sobre as notícias da atualidade, dessas notícias que estão causando pânico, quanto mais você dá atenção a essas notícias, mais o seu coração fica oprimido, a sua mente fica oprimida, mais você se torna uma pessoa oprimida. Consequentemente, isso acarreta doenças psicológicas, né? Doenças doenças que te levam a um desespero, a uma síndrome do pânico, a uma depressão, que leva pessoas ao suicídio, né? Por quê? Porque essas notícias tratam de aterrorizar, e são notícias que manipulam, inclusive, os governos que nos rodeiam, né? Nossos governantes, de forma que as leis elas se adaptam para que você fique em casa, para que você deixe de trabalhar, ou seja, um problema de uma enfermidade que causa muitos outros problemas sociais, problemas econômicos, que traz em si uma crise ainda maior do que propriamente a doença que está sendo noticiada. Inclusive, o número é aumentado para que você fique mais aterrorizado. São números manipulados, né? Você nunca sabe se esses números são verdadeiros, né? Mas eu quero dizer que em meio a isso tudo, no meio dessa confusão toda, o que um cristão, né? Se você é cristão, se você é cristã, qual deve ser o posicionamento da igreja diante dessas notícias? Que posição a igreja deve tomar no meio de tanta confusão, já que ninguém sabe de onde realmente vem a verdade, né? No meio desse fogo cruzado, dessas jogadas políticas, desses marketings que tem por detrás de tudo isso, da indústria farmacêutica, em quem devemos acreditar? Né? Porque acaba que envolve vários setores. Em quem devemos acreditar? Né? Eu quero te dizer algo muito importante. Se você é cristão, que tem a ver com a vida espiritual. E aquele que é cristão tem que entender todos esses problemas como sendo problemas de ordem espiritual. Todos os problemas que o mundo enfrenta são de ordem espiritual. E, portanto, todo aquele que é cristão tem que entender que esses problemas se enfrentam no âmbito espiritual. Qual é a posição do cristão diante disso tudo? De joelhos. Qual deve ser a posição do cristão diante disso tudo? De joelhos, orando, buscando a notícia que deve ser prioridade na vida do cristão.
Qual é a maior notícia? Qual é a notícia mais importante? A notícia do momento é sobre esse vírus maldito? Na vida do cristão não deve ser. Na vida do cristão, a notícia principal deve ser a pregação do Evangelho de Cristo, a pregação das boas novas, né? Deve ser a notícia que o cristão deve dar ênfase, à pregação da palavra de Deus. Essa é a notícia do momento para todo cristão, porque em meio a tantas notícias cruzadas, existe uma notícia, uma verdade que jamais vai confundir aquele que crê em Deus, que são as Sagradas Escrituras. Em tempos de confusão, em tempos de guerra, em tempos de perseguição, em tempos de conflito, em tempos em que a humanidade se encontra perdida, sem direção, a única fonte de direção que um homem, uma mulher pode ter são as Sagradas Escrituras. Então, se tudo está te confundindo, pare de assistir televisão, noticiários, notícias ruins. Pare de dar ouvidos a essa mídia imunda, essa Rede Globo de televisão, esses canais abertos. Pare de dar ouvido a essas notícias manipuladas, tendenciosas, e passem a buscar dentro da palavra de Deus qual é a grande notícia. Qual é a grande notícia que Deus está nos dando com todos esses acontecimentos? Enquanto a mídia está aterrorizando a multidão, o que o cristão deve entender disso tudo? Mas não, infelizmente, tem muitos que professam a fé cristã que estão desesperados, ao invés de olharem para a palavra e verem que as Escrituras estão se cumprindo, que tudo isso tem que acontecer. Tudo isso tem que acontecer. No momento em que o cristão está desesperado, não deveria estar clamando: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deveria estar clamando ao Senhor, orando pelos governantes, orando, clamando a Deus para lançar por terra os inimigos de Deus, buscando em oração. É claro, eu não estou generalizando, mas muitos estão se escondendo, muitos estão apavorados, quando deveriam estar buscando mais a Deus, tirando proveito da situação, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Os que entendem essa palavra, os que entendem esse mistério, estão tirando proveito dessa situação, estão formando suas igrejas nos lares, fazendo suas famílias orarem, sabe? Estão buscando, aproveitando o tempo de quarentena aí para poder estar orando, buscando na palavra, fazendo suas anotações, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, crescendo em misericórdia, em amor, exercendo misericórdia, porque o papel do cristão é esse: exercer misericórdia, exercer compaixão diante de uma época em que todos estão desesperados. A igreja tem que se posicionar como luz, como direção para aqueles que estão perdidos. Qual tem sido a sua direção nesse momento? Você que diz professar a fé cristã. Eu quero te dar, para você que é cristão, eu quero te dar a maior notícia de todas. Mas para te dar essa notícia, eu quero te dizer primeiro: cumpra a sua missão na terra. Qual é a sua missão na terra? Qual é a sua missão na terra? Eu vou ler aqui Mateus capítulo 28, versículo 19, onde está escrito: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aí uma grande missão entregue à igreja por Cristo. Cumprir com a pregação do Evangelho. Eu louvo ao Senhor que muitos cristãos tomaram posição e andam fazendo lives, andam pregando o Evangelho na internet, andam evangelizando suas famílias, porque estão de quarentena e aquelas pessoas que não professam a fé cristã, que não são cristãos, estão participando de cultos
familiares, cultos domiciliares. Né? É um momento de você tirar proveito dessa situação, irmão, irmã, para evangelizar os seus entes queridos, orando, buscando, falando do amor de Deus para essas pessoas, mostrando o cumprimento da palavra nesses acontecimentos, porque tudo isso está escrito. Nós chamamos de princípio das dores, rumores de guerras, pestes por todos os lugares, né? Essa perseguição que a Bíblia fala contra os queridos de Jesus, contra a Igreja de Cristo. Tudo isso tem que acontecer e olha, se for levar em consideração esse terror psicológico, então eu quero falar um pouquinho mais, vai piorar. Só que enquanto piora, o povo de Deus se alegra, porque aquele grande dia está chegando, está muito mais próximo. Aleluia! É nessa notícia que o cristão tem que focar. Jesus voltará e isso acontecerá muito em breve. Todas as coisas estão se cumprindo. Não é para o cristão se amedrontar, é para o cristão clamar: Maranata, Jesus! Maranata! Vem, Senhor Jesus! Agora, quer uma notícia maravilhosa, meu irmão, minha irmã? Quer uma notícia linda, maravilhosa? Jesus disse para você fazer discípulo, disse para você evangelizar, disse para você pregar o Evangelho, e a todos quantos se converterem, a você que já é convertido e aqueles que se converterem a Cristo, Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Olha que notícia maravilhosa. Essa é a notícia do momento, meu irmão, minha irmã. Essa é a notícia do momento, é nessa notícia que você tem que se apegar e clamar a Jesus e orar e buscar e adorar e aproveitar esse momento que está sendo um momento difícil para muitas pessoas, não tem dúvida disso. Mas é o momento de orar, de buscar ao Senhor, de clamar a Deus pelo mundo, pelos governantes. É o momento da igreja se posicionar espiritualmente diante dessas crises, dessas dificuldades que o mundo enfrenta, porque tudo isso é de ordem espiritual. Tudo isso é para que os desígnios de Deus se cumpram. Tudo isso é para que os desígnios de Deus se cumpram. Eu tenho certeza de que a palavra de Deus, ela está se cumprindo e de que essa é a notícia que tem que reger a nossa vida, é a notícia que rege a minha vida e que deve reger a vida de todo aquele que crê em Jesus. Amém, meu amado, minha amada? Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Eu quero ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde está escrito assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Essa é a notícia e esse é o chamado que a igreja deve estar pregando ao mundo, tirando proveito dessa situação, buscando em Deus sabedoria e direção, porque as notícias não estão te dando direção, as notícias estão te confundindo. O mundo jaz no maligno, o sistema é do diabo, não há boa intenção nessas notícias. Pare de assistir, essas notícias estão adoecendo você. Pare de assistir a Rede Globo, pare de assistir essas mídias nojentas, repugnantes, pare de assistir essas mídias e passe a noticiar, passe a dar a grande notícia. E a grande notícia é: olha, Jesus vai voltar. Creia na obra salvadora dele. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se ao Senhor Jesus.
E assim virão tempos de refrigério na presença de Deus para a sua vida. Gozo, paz e alegria. Ocupe sua mente e seu coração com as coisas de Deus. Faça suas súplicas, suas petições. Coloque diante dele suas necessidades. Coloque sua confiança, sua fé em Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus sentimentos e seu coração, guardará sua mente. A paz que excede todo entendimento. Sabe que paz é essa? Está tudo caindo aos pedaços pelo mundo. Está tudo desmoronando ao seu redor. Mas você tem a certeza, a confiança e a fé de que você serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. O Deus que te formou à sua imagem e semelhança, para que você seja a imagem e semelhança dele em Cristo Jesus. É essa notícia, é esse chamado, que é o chamado universal. Existe um chamado universal, meu amado, minha amada, sendo emitido no planeta. E você deve ser a boca que proclama esse chamado. O chamado pela pregação do Evangelho, o chamado para que as pessoas venham a Cristo, o chamado para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, reconheçam que são pecadores, que são miseráveis pecadores e carecem da misericórdia de Deus e que precisam estar no caminho do Senhor. Isso tem que ser anunciado. Aproveite a sua rede social para anunciar Cristo. Aproveite o seu telefone, aproveite o seu tempo, tire proveito de todas as ferramentas possíveis que você tem em suas mãos para a pregação do Evangelho. Vá se alimentar da palavra, vai ler a grande notícia, a palavra de Deus. Pega de Gênesis, Apocalipse e lê a palavra de Deus. Porque essa é a grande notícia, amém? Em nome de Jesus. Coronavírus, Covid-19, essa não é a grande notícia. A grande notícia é, aleluia, Jesus está voltando. Jesus voltará muito breve. Ele está às portas, tudo está se cumprindo. E ele voltará em breve, está tudo detalhadamente, sem tirar um tio nem uma vírgula, se cumprindo nas Sagradas Escrituras. Então glorifique a Deus. Louve a Ele, clame a Ele, hosana a Deus nas alturas, hosana, glória a Deus nas alturas, Maranata, vem Senhor Jesus. Clama a Ele, pede por misericórdia, pede por esse planeta, pelo seu governante, pede, clama ao Senhor, se junta em oração com a tua igreja, mas não se acovarda, porque um cristão, ele tem que se posicionar, ele tem que exercer misericórdia. Talvez alguém peça a você para orar por ele e você não vai orar porque você está com medo de coronavírus. Talvez alguém peça, por favor, ora por mim que eu estou com medo, eu estou desesperado, eu estou desesperada, ora por mim. E você vai fazer o quê? Não vai orar porque você está com medo de pegar coronavírus? Você está com medo de pegar Covid-19? Qual a posição de um cristão num momento como esse? É claro que nós temos que tomar todos os cuidados, obedecer nossas autoridades, acatar aquilo que as autoridades estão nos orientando a fazer. Mas existe um ponto, até certo ponto, porque existe um ponto em que mais importa a um cristão obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Porque se o homem se posicionar contra a igreja de Cristo, querendo parar a igreja, é o momento em que a igreja tem que avançar, não é o momento em que a igreja tem que parar. E como igreja nós temos que nos posicionar, orando uns pelos outros, orando pelos que estão de fora, pregando o Evangelho e trazendo essas pessoas a Cristo. Amém? Tira proveito dessa situação, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, a você e a toda a sua família. Graça e paz.